I'm back, estou de volta e agora sim para a nossa revisão e correção da aula referente à aula 16.1, que foi bastante informação, vai ter muito mais agora. Let's go! 16.2, comigo, Patrícia Rechier. E aí a aula foi sobre life experiências de vida. A gente viu sobre essa questão do presente perfeito para falar sobre experiências de vida, de finished actions, ações finalizadas. Beleza? E olha só, você já sabe, para fazer uma frase no present perfect, no presente perfeito, é muito fácil. Você precisa lembrar que você vai usar um outro auxiliar. E esse auxiliar vai ser agora o have e o has. Cada um é usado com pronome pessoal específico. Isso foi muito falado lá na aula. Então já sabe, não vai colocar um que não tem a ver. She, apenas o has. O I vai usar apenas com have. E assim, como eu expliquei na outra aula, na aula 16.1, todos os pronomes pessoais com qual os auxiliares vão ficar. Beleza? Logo depois você vai precisar do seu verbo principal, que vai estar desta vez conjugado no presente perfeito. Nós vimos mais aqui sobre a questão dos regulares. Regulares você já sabe, só vai precisar colocar o ED no final deles, ou IED, ou apenas o D, dependendo do verbo, né? Então, na frase afirmativa, eu tenho aqui, I have worked as a salesperson. Eu trabalhei como uma vendedora. Ou eu posso traduzir, eu tenho trabalhado como vendedora. Dependendo da situação, do contexto, eu também posso traduzir ao pé da letra. Nem sempre dá, às vezes não. Forma negativa, she has never visited São Paulo. O que acontece aqui? Na negativa, você tem duas formas. Ou você usa o not depois do auxiliar, ou você usa o never, um dos dois. Você não usa o not e o never junto, tá? Então, she has never visited São Paulo. Ela nunca visitou São Paulo. Na interrogativa, o auxiliar passa para frente do pronome pessoal, ficando have ou has na frente, sujeito logo depois. E aí eu tenho aqui a pergunta, have you ever traveled to Bahia? E a palavra ever sempre vem aqui, do lado do pronome pessoal. Have you ever traveled to Bahia? Numa pergunta. Muito bem? Você já viajou para Bahia? Você alguma vez já viajou para Bahia? Você alguma vez na vida? Have you ever, alguma vez na vida, traveled to Bahia? E é assim que se faz o presente perfeito. Vimos sobre os verbos regulares, que a gente acrescenta o D, ED e ED, dependendo das terminações dele. Tudo bem? Você tem que ver o verbo. Por exemplo, esse verbo aqui, o verbo live, to live, ele termina com E. Então, eu só vou acrescentar o D nele. Na forma natural dele, na forma natural e natura, no infinitivo, ele é assim. Agora, o verbo to help, o verbo ajudar, ele termina com P. Então, eu acrescentei o ED. Muito bem? E aí vimos o ever e o never. O ever que significa isso aí, alguma vez na vida já. E o never que significa nunca. Em perguntas, olha a posição deles. Ever do lado do pronome pessoal e never aqui numa afirmação do lado do meu auxiliar, que pode ser have ou has. As confusing words foram as palavras life, que é vida, live, ou live, na verdade, que significa viver ou morar, live, que significa ao vivo, e alive, que significa vivo ou vivo, uma pessoa, uma coisa, como esperança, como a gente teve lá exemplo na nossa aula 16.1. E chegou o momento da atividade de sala. Tem alguns textos aí para vocês, uns textos, vocês prestem bastante atenção, não tá tão difícil assim, e a gente se vê right away. Be right back. I'm back, estou de volta, let's go!
Bastante coisa hoje aqui para a gente ler, então vamos para a gente não perder tempo. Temos aí uma interview, uma entrevista, certo? Entre duas pessoas e temos uma pergunta sobre ela. Vamos lá. Eri Ventura, repórter e viajante, foi convidado para dar entrevista no programa Life Experiences para falar sobre... Olha aí, o nome do programa é Life Experiences. Então você pensa, cara, tá muito tendencioso isso aí. Então ele foi falar lá sobre o quê? Só pode ter sido para falar das experiências de vida dele, certo? Então olha lá, as cidades que ele irá visitar, os piores lugares que ele já visitou, suas experiências de viagem, os lugares que já esteve, sua próxima viagem de carro ou seu plano de escalar o Monte Everest. Então, tem uma alternativa que chama bastante atenção aí, até porque a própria enunciado já nos dá essa ideia de que, quando ele fala de experiências de vida, o nome do programa, então, é só juntar 2 mais 2. Vamos lá ler um pouquinho do texto. Diana fala, Good evening, ladies and gentlemen. Boa noite, senhoras e senhores. My name is Diana Fontana. And welcome to Life Experiences. Meu nome é Diana Fontana e bem-vindo às experiências de vida. Tonight, my special guest is television news reporter and world traveler Eri Ventura. Hoje à noite, meu convidado especial, guest convidado, é o repórter de televisão e viajante do mundo, Eri Ventura. Ele fala, Hello, Diana. Oi, Diana. Welcome to the show, Eri. Bem-vindo ao show, Eri. Thanks. Obrigado, Diana, for inviting me, por me convidar. So, Eri, you've traveled around the world many times in many different ways. Então, Eri, você viajou ao redor do mundo muitas vezes. Olha a frequência que a gente ainda vai ver sobre isso. E de muitas formas diferentes. Yes, sim, that's right, correto. I've traveled by car, plane, bus and train. I've sailed on ships. E aqui ele fala como ele fez essas viagens, que já foi de carro, by car, já foi de avião, já foi de ônibus, de trem e também de navio. E aqui ele usa a expressão I have contraído para falar de que ele já navegou, ele navegou em navios. Tell us what's the most interesting place you've been to. Nos fale qual foi o lugar mais interessante que você já foi, que você já esteve. Well, I'd say the most fascinating place I've ever been is the Himalayas. Então, bem, eu diria, I'd say que o lugar mais fascinante que eu já estive foi os Himalaias. O Himalaias. The Himalayas, have you ever climbed Mount Everest? Você já... Então ela só fala aqui, ela repete o que ele diz, né? A pessoa ela fica surpresa e ela falou assim, você já, have you ever climbed? Você já... o Monte Everest, você já... Como é que fala quando você escala? De novo, isso aconteceu comigo. Você já escalou o Monte Everest? Climbed Mount Everest. Aí ele fala, oh, of course, I've climbed Mount Everest twice. Sim, eu já, com certeza, eu já escalei o Monte Everest 2 vezes. Wow, what was it like? What was it like? Como é que foi? Well, it was very cold, estava muito gelado, and very high, e muito alto. I can imagine, eu posso imaginar. What famous city have you visited? Quais foram as cidades famosas que você visitou? Oh, well, I've visited Venice, London, Los Angeles, Madrid, Beijing, Moscow, Sydney. Então ele fala, oh, well, bem, eu visitei Veneza, Londres, Los Angeles, Madrid, Moscou, Sydney, Pequim.
Isso aí, vamos lá. Eri Ventura, e aí, sobre a questão de número 1, tá muito fácil, gente. Isso aqui é muito tendencioso. Ele falou sobre as cidades, ele falou os lugares que ele já foi, os lugares que ele pretende ir, mas assim, basicamente, o que esse texto quer? Ele quer falar o quê? O que diz o texto? Ele fala sobre as experiências de viagem em lugares que ele já esteve, correto? Só poderia ser a letra C, que engloba praticamente tudo daí. Letra C é a resposta correta. Quem respondeu C, muito bem. 2, no fragmento do texto, You've traveled around the world many times. Você viajou ao redor do mundo muitas vezes. As palavras em destaque estão em qual tempo verbal? Gente, não preciso nem discutir essa aí. Todo mundo marcou com certeza presente perfeito. Nós estamos no presente perfeito. A estrutura You've traveled é uma estrutura no presente perfeito. Afinal de contas, nós estamos estudando, falando do presente perfeito. E também tem a questão de you've, é aquela questão do you have, o meu auxiliar do presente perfeito. O meu verbo aqui no particípio passado. Não tem para onde correr. Presente perfeito. Você viajou ao redor do mundo muitas vezes, many times. E na 3, você vai retirar do texto, né, as palavras que completam as frases abaixo. Você iria lá retirar do texto. Muito simples, muito fácil. Como é que ficaria na Diana? Have you ever climbed Mount Everest? Você já de novo, esqueci a palavra climbed. Você já escalou, agora sim, escalou o Monte Everest? Of course, ou com certeza, I've climbed Mount Everest twice. Eu escalei o Monte Everest 2 vezes. I've. Ou então você poderia responder I have, também não teria problema nenhum aqui, viu? E aí na próxima, aqui começa com um pronome interrogativo. What famous city have you visited? Quais cidades famosas você visitou? E aí ele fala, oh well, I've, porque ele tá falando dele, então tem que colocar eu, I've, e o verbo visited, muito bem. Muito simples, muito fácil a atividade. E na 4, complete as frases abaixo de acordo com as regras do presente perfeito. Vai ficar como? Se eu tenho aqui o verbo study, estudar. E aí você vai ter que transformar ele no particípio passado, deixar ele no particípio passado. Já sabe, a regra do Y precede de consoante, já sabe disso, tá careca de tanto que eu falo. Começa a minha frase com o quê? Com o meu auxiliar, que vai ser qual? O auxiliar. Have. Por quê? Porque estamos falando de your parents, seus pais. Plural. Se é plural, eu vou usar o have. O has eu só uso no singular. E é só com ele, ela e o it. Certo? Então, já viu que é plural, já sabe. Vou usar o have. Parents, plural. Have your parents ever studied? Seus pais já estudaram a foreign language, uma língua estrangeira? Yes, they. Se é they, eles e ela, se usou o have ali, e é they ainda, vai ser have, com certeza, na minha short answer. Sim, eles estudaram, they have. Letra B, have you ever o quê? Lie. Vai ficar como aqui? Lied. Have you ever lied? Você já mentiu para uma professora, para um professor ou para uma professora? Have you ever lied to a teacher? Have you, guys? Vocês já? E aí? Como é que vai ficar na próxima? No, I've. Então, se tem um no aqui, I've, você já sabe. Você vai ter a opção de colocar tanto a questão do not, mas como o have tá aqui contraído com I, né? Eu acho que seria mais interessante você colocar um nunca, porque você nunca fez isso, tenho certeza. Você nunca mentiu para um professor, então não I've never, ou I have never. Não, eu nunca. Muito bem. Muito simples, muito prático. E aí temos agora um texto, e esse texto tem uma pergunta sobre ele. Olha aí,
Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho de viagens de Israel, o trecho do guia de viagem de Israel, que A. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Isso aqui cheira bem. Letra D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Ou letra E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Essa também está bem bonitinha. Então vamos lá ler o texto? Olha só. Vamos começar. Israel has always been a standout destination. Israel sempre foi um destino de destaque. From the days of prophets to the modern day, no matter this tiny slice of land on the Eastern Mediterranean has long attracted visitors. E aí, desde os dias dos profetas até o nômade dos dias modernos, esta pequena fatia, tiny slice, essa pequena fatia de terra no leste do Mediterrâneo, atrai visitantes há muito tempo. While some arrive in the whole land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. E aí, enquanto alguns chegam à Terra Santa em busca espiritual, muitos outros estão em passeios culturais, férias na praia e viagens de ecoturismo. Tudo bem? Reading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. Exhilarating and exhausting. E aí, examinar a história complicada de Israel é emocionante e exaustivo. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts and hundreds of places associated with the Bible. O que diz aí? Há templos em ruínas, cidades em ruínas, fortes abandonados, abandoned forts, e centenas de lugares associados with the Bible, a Bíblia. And while a sense of adventure is required, most seats are safe and easily accessible. E embora seja necessário um senso de aventura, a maioria das cidades é segura e de fácil acesso. Cities. Opa! Tudo bem, ficou assim mesmo. Ficou esse errinho aí, não tem problema. Most of all, cadê a caneta? Most of all, Israel is about its incredible diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. E aí? Acima de tudo, Israel é sobre sua incrível população diversificada. Judeus vêm de todo o mundo para viver aqui, embora cerca da população 20% da população é muçulmana. Muito bem? Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Ou seja, o que ele fala aí? É difícil fugir da política em Israel, pois todos têm uma opinião sobre como fazer o país avançar. Com o ouvido bom e pronto, você certamente ouvirá várias opiniões, né, de todos os lados do espectro político.
E aí, galera, é um texto que foi retirado lá do Enem, né? Já caiu no Enem esse texto. E olha só, temos apenas uma resposta correta aqui. Então, assim, eu falei para vocês que a resposta de letra C, a letra E e a letra C pareciam muito, chamava bastante atenção antes mesmo de eu ler o texto. Só que a resposta correta aqui vai ser somente a letra E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros, porque ele realmente aqui vai apresentar esses aspectos gerais. Ele não somente divulga os pontos, ele não divulga os principais pontos turísticos, né? Ele vai apresentar toda a questão cultural, de política, enfim, de tudo em relação ao país, a Israel. Nossa, quase não sai Israel. E é isso, eu espero que vocês tenham acertado. Essas aí são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.